Nobres companheiros, paz do Senhor, podem sentar. Quando o pastor Ivan estava falando sobre o obreiro vencer o desafio da intelectualidade, eu me lembrei que quando eu comecei a profissão, há exatos 42 anos atrás, que eu advogo há 42 anos. Quando eu comecei naquela época, em 1982, amado, ser advogado era uma loucura. Tinha que andar com aquele monte de livro, de cartório em cartório, pilhas de processo, pega o meu, bota para cá, bota para lá, e era uma dificuldade. A coisa foi mudando, e hoje eu tenho um filho que é advogado e uma neta que é advogada. E eles estão na minha frente, eu fiquei para trás. Porque a tecnologia avançou de tal maneira que eu não sei protocolar uma petição. Eles é que protocolam para mim. A coisa está de um jeito que você vai num fórum, está sem ninguém, que é tudo na internet. Tudo. Até audiências estamos fazendo pela internet. Você ia a um fórum, não há nem necessidade. Em compensação, eu moro no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e tenho processo em várias partes do Brasil e resolvo tudo de casa. Não precisa mais estar andando atrás como era antigamente. É a tecnologia. E outro dia, meu filho disse, papai, que meus 3 filhos dizem, papai, qualquer tecnologia é demais para você, você não tem jeito. Eles estavam me dizendo que com essa inteligência artificial, que está aparecendo agora, com muita força, você coloca o tema que você quer para fazer uma petição e a inteligência artificial formula a petição, você já recebe ela prontinha. Quer dizer, um advogado como eu está ficando para trás, mas muita coisa mesmo. Amado, está no meu coração passar para o seu coração uma palavra que talvez seja o maior desafio do obreiro na atualidade, que é atender suas necessidades afetivas e emocionais e também o desafio do perdão. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 4. Mateus 4, porque se fala em tentação e muitas vezes não se vai estudar como é que ela ocorre para que nos preparemos para vencê-las. Vocês todos concordariam comigo que o maior desafio nosso espiritual é vencer as tentações? Sim ou não, amado? Então vamos estudar um pouco como é que ocorre essa tentação para a gente ver como vencê-las. Capítulo de número 4 de Mateus, eu vou ler, nós vamos ler juntos desde o versículo 1 até o versículo 11. Vamos fazer uma leitura alternada, eu não sei se... Pronto, graças a... Olha a tecnologia aí, já pensou que coisa linda? Coisa linda, amados. São várias versões da Bíblia, mas por esse meio tecnológico, todo mundo lê igual. Então, versículo 1 diz o que, irmãos? Versículo 2.
3. O 4. O 5. Versículo 6. Versículo 7. Versículo 8. Versículo 9. Versículo 10. Finalmente o 11, amado, com bastante vigor. Leia aí, por favor. Muito bem. Amados, esse texto, que está também em outros evangelhos, ele registra os momentos iniciais de Jesus no seu ministério terreno. Como você pode observar, no capítulo 3, Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E, embora João Batista tivesse relutado em batizar Jesus nas águas, Jesus disse que era necessário, porque isto obedecia a um projeto de Deus, o Pai. Sim ou não? Sim ou não? João Batista disse: eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim para eu te batizar? Muito bem. E logo depois, no capítulo 4, começam algumas informações que eu vou chamar de estarrecedoras. Versículo 1, por exemplo, veja, na minha versão diz: em seguida, versículo 1, o que é que diz? Vamos usar essa versão mesmo. Então, conduzido Jesus pelo Espírito para o quê? Jesus não foi ao deserto porque quis. Jesus não programou uma ida, uma estadia no deserto. O texto é claro. Jesus foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Dependendo da versão da Bíblia, lá Marcos diz que Jesus foi impelido, empurrado para o deserto. Ou seja, contra a sua própria vontade. Lá em Lucas, dependendo da versão, diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Isso é interessantíssimo a gente observar. Que ele não foi ao deserto porque resolveu ir, até porque o deserto, quem conhece o deserto, por exemplo, da Judéia, lá em Israel, quem já foi lá sabe. O que é que se vai fazer no deserto? Você estando numa cidade grande, vai fazer o que no deserto? O deserto tem tempestade de areia,
sol escaldante, de dia, e eu já estive lá algumas vezes, de dia a temperatura chega perto dos 50 graus de calor, e de madrugada cai muitas vezes abaixo de zero. No mesmo dia. Ninguém de sã consciência disse, eu vou para o deserto, vou fazer um turismo no deserto. Hoje até tem, porque quem vai a Dubai, como eu já fui, lá nos Emirados Árabes, tem um passeio no deserto e um jantar no deserto. Mas isso é 15 minutinhos, 1 hora, 2 horas só, e tchau, deserto. Mas aqui está dizendo que Jesus foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Conduzido. Marcos, da versão, diz, ele foi impelido, empurrado. E assim foi porque havia uma necessidade espiritual. Além de Jesus não querer ir por vontade própria ao deserto, ainda acrescenta, para ser o quê? Por quem? Por quem? Pelo diabo. Todos são obreiros aqui, têm intimidade com a palavra. Nós sabemos que há determinadas situações espirituais que Deus não usa o diabo, mas utiliza o diabo como instrumento de um projeto seu. Afinal, ele é criatura de Deus. Quem aqui não conhece a história de Jó? Que Deus autorizou Satanás fazer o que fez com o servo dele. Íntegro, reto, que temia ele. Jó não sabia que estava sendo alvo de um debate, de um diálogo entre Deus e o diabo na esfera celestial. Ele sem qualquer participação, os dois dialogando. Tens observado o meu servo Jó? O pastor Álvaro acabou de nos contar a experiência do acidente que ele passou. Quem ouviu o pastor contar aqui? Tinha acabado de pregar lá em Americana que Deus transforma mal em bênção. E agora, quando ele sofre o que sofreu naquele acidente, pergunta a Deus, por que permitiste isto? Se eu permiti. Para que tu possas pregar com experiência própria de que, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O diabo servindo de instrumento para um propósito de Deus na vida do obreiro. Misericórdia. Ainda bem que você deve ter tomado um bom café da manhã, não está com carência de fome. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas, versículo 22. Versículo de número 31. Isso é um assunto que às vezes a gente nem gosta de abordar. E porque não gostamos de abordar, muitas vezes somos atropelados por acontecimentos ruins e ficamos nos questionando por quê. 22 e 31 diz o que, amados? Veja que Simão sempre foi senhor de si, sempre acreditou na sua lealdade a Jesus. Quando Jesus disse, que diz os homens que eu sou? Ele, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou. Sim ou não? Aí Simão, ó, tá vendo? Qual é o meu conceito como mestre? Não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que tu revelou. Jesus disse, logo em seguida,
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vai padecer e vai ser morto. E ao terceiro dia vai ressuscitar. Simão fez o quê? Vem cá, Jesus, à parte, vem aqui. Para com isso. Para com isso, Senhor. Quem é que vai te tocar eu estando aqui, Senhor? Jesus vai e diz, Simão, veja bem, Jesus olhou para Simão, e aquela, às vezes, dualidade espiritual que acomete ao obreiro. Isso é muito comum na Bíblia. Por exemplo, Jacó e Israel, a mesma pessoa. No capítulo 49 de Gênesis, ele reúne os 12 filhos e diz, reuni-vos, filhos de Israel, biológicos, e eu vi a Israel, o profeta. Só para conferir, rapidinho, por causa do tempo. 49, versículo 1 e 2 de Gênesis. Vamos lá. 49, 1 e 2. Essa dualidade espiritual na vida do obreiro. 49, 1 e 2 de Gênesis. Vejam aí, versículo 1, está na tela, rápido. Versículo 2. Ajuntai-vos, filhos de Jacó, e ouvi a quem? A Israel, o profeta. Simão, tem misericórdia de ti, Jesus, para com isso. Ninguém vai te tocar. Jesus olhou para eles, atrás de mim, Satanás. Ainda agora, meu pai usou tua boca para proferir uma revelação da parte dele. Agora quem está falando pela mesma boca é Satanás, para trás de mim. E no capítulo 22, que eu citei, de Lucas, o que é que está dizendo lá, amado, do versículo que eu citei, Lucas, você leu, 22, Jesus diz, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Satanás, Simão disse, eu estou aqui pronto para ir contigo até a morte, Senhor. Ninguém te toca. Tenho espada aqui, tem tudo, estou preparadíssimo para te defender. Jesus disse, tu não sabes de algo que aconteceu na esfera celestial ao teu respeito. Satanás pediu a meu pai para se ir andar contigo igual quem peneira o trigo maduro. Pensa o que é isso? O trigo na peneira, e os ceifeiros faziam o que com o trigo na peneira? A tentação. Jesus tinha necessidade de ir para o deserto. Para o quê? Para o quê? Por quem? Havia um projeto, uma necessidade, até para que hoje de manhã aqui em Uberlândia estivéssemos estudando o que estamos estudando. Como vencer a tentação. Que, repito, para mim, não sei para vocês, para mim é o maior desafio que eu tenho na minha vida espiritual. Vencer o quê? A tentação. Voltemos lá a Mateus 4. Jesus, portanto, foi levado, conduzido, empurrado. Por quem, amado? Pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que
o empurrou nem o conduziu, foi o Espírito Santo para o deserto. Agora vejam que vocês leram comigo no versículo 1. Volte aí, por favor, amados, Mateus 4, versículo 1. 4, versículo 2 agora, versículo 2, 4, versículo 2. Leiam todos. Vejam, tendo o quê? Jejuado 40 dias e 40. Ele não foi o único. Moisés também passou por essa experiência no deserto com o povo. Sim ou não? Moisés disse: eu, por causa da ira de Deus contra vocês, fiquei 40 dias e 40 noites. Pão não comi, água não bebi, até que Deus se aplacou a vosso respeito. Moisés também fez. Mas o detalhe é, depois de 40 dias sem comer nem beber, a informação bem pequenininha, diga comigo, e teve fome. Todos os animais, racionais e irracionais, têm a fome como a maior inimiga, sim ou não? Sim ou não? Não é só o humano, qualquer animal. É uma necessidade básica, indispensável. Uma questão até de sobrevivência. A fome é uma necessidade indispensável que não pode ser abandonada. Jesus estava, diga comigo, Jesus estava com fome. Ou seja, numa outra linguagem mais simples, pode-se dizer, Jesus, o humano, estava vulnerável. Qualquer um animal, repito, racional ou irracional, uma vez com fome ele fica vulnerável, ele faz qualquer coisa para se alimentar, sim ou não? Quem estava ali não era somente o Filho de Deus, era Jesus, o humano como eu e você. E é aqui que a gente descobre onde entra Satanás na tentação. Onde é que ele entra? Descobrindo onde está a sua e a minha vulnerabilidade. Estamos com uma necessidade indispensável, como comer, como beber, como excretar fezes, como urinar, como praticar sexo. Se essa necessidade não é atendida, o animal fica inteiramente vulnerável e muitas vezes não responde por suas ações, contanto que aquela necessidade seja satisfeita. Uma simples informação: Jesus teve fome. Jesus teve fome. Claro, lógico, coisa nenhuma. Quando a Bíblia diz e ele teve fome, quer dizer, ele estava como humano inteiramente vulnerável. Ele tinha uma obrigação física a ser satisfeita. Dormir é uma necessidade ou não? Dormir. Você passa uma noite de vigília, o poder cai, a ação do Espírito Santo, Jesus, você prega, Jesus salva, cura, batiza, faz aquela festa toda, não é? Que a gente sabe que ele faz. Aí depois, de manhã cedo, pega o carro, não dormiu um momento sequer, cheio da unção, falando em línguas, começa a dirigir o carro, pum, uma cochilada, você pode ficar tetraplégico em cima de uma cama. Mas eu estava fazendo a obra de Deus. Mas você é animal,
você é humano. Você precisava ter dormido. A minha espiritualidade não anula as leis naturais que governam o meu corpo. Veja que Satanás desafiou Jesus, disse: olha, tu não és filho de Deus, lança-te daqui embaixo. Isso não está escrito. Aos seus anjos deram ordem, ele vai te guardar, tu vais flutuar, tu vais evitar todo aquele drama de ir para o deserto, andando no sol quente, para iniciar teu ministério. Aqui em Jerusalém, tu começas a levitar, vais atrair a atenção da multidão e todo mundo vai se juntar a ti sem necessidade de tanto esforço. Nós, repito, e eu digo para mim mesmo, pensando, crendo e aceitando a ideia que todos nós somos homens de Deus, embora que eu diga que homem de Deus, eu não posso dizer que eu sou. Quem tem que dizer se eu sou ou não é a pessoa com quem comigo se relaciona. Os soldados chegaram para Elias: homem de Deus, diz dessa. Ele só olhou e disse: você está dizendo que eu sou, eu não estou dizendo nada. Se eu sou, desça fogo do céu, consuma tudo até os 50. A mulher disse ao marido: eu tenho observado que esse homem que passa sempre por nós, Eliseu, é um santo homem de Deus. Eliseu nos dizia: me respeite que eu sou um santo homem de Deus. A mulher foi quem disse ao marido: eu tenho observado na conduta, na maneira que ele procede, que ele é um santo homem de Deus. Eu dizer que eu sou homem de Deus? Eu me achar homem de Deus? Que valor tem esse testemunho? Eu não vou falar mal de mim. Ora, Jesus teve fome. Satanás disse: é a minha hora. Ele está com fome. Ele está vulnerável. Ele está exposto. Agora é a minha hora, é a minha vez. Queridos, se cada um de nós nos apoderarmos dessa verdade bíblica, a gente começa a trilhar o caminho da vitória sobre a tentação. Eu tenho que descobrir se eu estou carente ou não de alguma coisa. Eu tenho que me examinar e pensar como é que eu estou. Tem dia, amado, que pouco te importa ser homem de Deus, ser pregador de vitória, fazer tudo aquilo que você faz pelo Espírito Santo. Tem dia que a única coisa que você quer é um abraço da esposa. Abraço. Ela fazer um carinho em você. Sou homem de Deus. Para com isso, amado. Tu és homem de Deus, mas não é Deus, não. Tu és homem de Deus, mas não és Deus. Quem não tem carência nenhuma é Deus. Quem não tem necessidade humana alguma é Deus, só Ele. Você pode glorificar a Deus, amado, por isso. Está com fome. Está com fome. Primeiro ponto, diga comigo. Primeira atitude de Satanás na tentação é descobrir as minhas vulnerabilidades. É tão verdade isto, que o apóstolo São Paulo, o grande homem de Deus, apóstolo Paulo, ele falou que, como animais que somos, temos carências afetivas e emocionais que, se não satisfeitas, se tornam instrumento do diabo para destruir nossas vidas.
Primeira aos Coríntios, abra a Bíblia, capítulo 7. Primeira aos Coríntios, capítulo 7. Versículo de número, primeira aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 5. 7, versículo 5. Todos leiam, por favor. Primeiro aos Coríntios 7, versículo de número 5. Leiam com vigor aí, amados. Na versão da Bíblia que eu tenho aqui, diz assim: não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Se sou casado, se tenho um cônjuge a atender nas suas necessidades sentimentais e íntimas, eu não posso me privar de ter com a minha esposa aquela satisfação que decorre da minha natureza humana, o sexo. Ah, mas eu tenho que me dedicar à igreja. Querido, não põe a culpa na igreja, não. Não faz isso, não. Eu tenho que me dedicar à obra de Deus. Não faz isso não, amado. Se tu não amas mais a tua esposa, é problema teu. Mas não põe a culpa na igreja. Não põe a culpa na obra de Deus. Tu não tens uma esposa? É com ela que tu tens de te satisfazer. Porque diz Paulo, Satanás está de plantão em redor do casal, para saber se o casal está satisfeito ou não na sua intimidade. Simples. Essa tarefa não pertence ao Espírito Santo, pertence a mim e a você. Avaliar como é que você está. Quando isso não é atendido, Satanás sabe muito bem quando a tua esposa ou você como seu esposo está insatisfeito nessa área e ele vai mandar um instrumento ao teu encontro para te tentar. Por que o adultério tem causado tantos males à igreja do Senhor? Por que tanto escândalo? Você é que sabe como é que você está. Se tem uma regra apropriada nesse momento, é aquela de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é de tal maneira isto que Paulo disse, olhe, o marido não é dono do seu corpo, nem a esposa é dona do seu corpo. Em outras palavras, para que Satanás não tenha espaço em vossas vidas, tenham relação um com o outro de forma que vivam satisfeitos. Porque
Todos nós somos maduros o suficiente para saber que, como animais que somos, o sexo é um apelo muito forte na vida do animal. Veja, numa outra versão, para que o diabo não vos tente por vossa incontinência. Amado, qual é a diferença de nós humanos para o animal irracional? Para o cachorro, que quando vê a cadela no cio fica louco. O cavalo, quando vê a égua no cio, fica louco. Qual a diferença? Que nós pensamos, somos seres racionais. Eles não são. Não tenho que me privar de satisfazer a minha necessidade íntima se tenho uma esposa. Não me satisfazendo, embora carente, em nome da fé, em nome de um ministério, eu estou me disponibilizando à ação tentadora do diabo. Voltemos a Mateus 4. Quem pode dizer bem a isso, amado? Quem pode dizer? Corro o risco de você dizer, dura esse discurso, quem é que pode ouvi-lo? Mas eu tenho comigo a certeza que eu estou ministrando a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo, numa santa congregação como esta, está dizendo a alguém, cuidado, cuidado, cuidado. Você é homem de Deus, mas você é humano, olha essa carência. Quem tem que cuidar disso é você. Eu não te dei uma esposa, trata de resolver isto. Amém ou não? Capítulo 4, voltemos. O segundo aspecto da tentação, versículo de número 3. 4, versículo 3. Vamos lá. Mateus 4, versículo 3. Releiam aí, por favor. Olha a estratégia de Satanás, que é a mesmíssima do Éden. Mesma. Aliás, o tentador é o mesmo. Lá no Éden, ele chegou e disse, como foi que Deus disse? Deus proibiu vocês de comerem dos frutos? Não. Ele só proibiu daquela ali. Sim ou não? Aqui ele chega, se tu és filho de Deus, mas ele tinha ouvido o testemunho de Deus quando Jesus saiu das águas. Capítulo 3 de Mateus, o versículo de número 16, por favor, 3,16 de Mateus. 3,16 diz o que ele... Aí. Versículo 17. Satanás o viu. Satanás o viu. Ouviu ou não viu? Pedro, o apóstolo, disse, nós estávamos no monte com ele e ouvimos a voz dizendo, este é meu filho amado. Satanás o viu. Agora, Jesus estava vulnerável, com fome, exposto a uma necessidade humana. Agora ele chega assim, se tu és o Filho de Deus, ele sabia. Ele não tinha dúvida. Ele queria colocar a dúvida no coração de quem? De quem? Que estava vulnerável. Muitos obreiros colocam numa situação de derrota quando põem em dúvida
aquilo que Deus lhe prometeu, aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida. E essa dúvida é plantada por quem? Por quem? Satanás. Será? Será que Deus me chamou mesmo? Eu não sei vocês, mas eu creio que boa parte aqui deve ter alguma experiência nesse sentido. Em determinadas fases do ministério, você experimentar situações, você diz, será que Deus me chamou mesmo? Será? Será que eu não me enganei? Será que eu não estou no lugar errado? Será que eu não estou na posição errada? Quando a dúvida vem, você começa a desconfiar que aquilo que você tinha como Deus tendo lhe falado, já não é tão assim não. Será? Eu ouvi o testemunho uma vez de um homem de Deus, missionário Otto Nelson, sueco, fundador de vários trabalhos no Brasil, inclusive o de Alagoas, lá pelos anos de 1915, por aí. Aquele servo de Deus contou no jubileu de ouro que eu estava lá. Ele sueco, a mulher dele sueca, a dificuldade ministerial que ele estava enfrentando no início, fome, desprezo, perseguição, filho doente que era impedido de ser atendido no hospital porque era crente, aquele pouquinho de crente, aquele molinho de crente assim, que não crescia de jeito nenhum. Ele disse que um dia ele ficou tão desesperado, que chegou para a esposa e disse, Adna, eu acho que Deus não nos chamou aqui para Alagoas. Estamos aqui, olha o trabalho, não cresce, não se desenvolve. Vamos fazer o seguinte, vamos orar a Deus. E vamos para Pernambuco, porque lá não tem ainda o trabalho e a gente começa lá. Vamos largar isso aqui, porque não tem futuro. Os dois, suecos, falando em sueco, em casa. À noite foram para o culto, aí disse que tinha aquele pouquinho de crente, e tinha um irmão, bem alto, bem escuro, que vendia carvão puxando uma carroça no braço. Analfabeto de pai e mãe, carregava a Bíblia só por carregar. Lá no Nordeste chamam isso de burro sem rabo. Os irmãos chegaram e daqui a pouco chegou esse irmão, dobrou o joelho na primeira cadeira assim da frente e o missionário ali com a esposa. Daqui a pouco ele disse que aquele irmão analfabeto de pai e mãe carregava a Bíblia só por carregar, se estendeu no chão assim, pá! Aquele homenzarrão alto se estendeu no chão. Ele olhou, para ele só tinha duas alternativas. Ou era uma possessão maligna, ou passou mal. Mas ele disse que quando começou a olhar para aquele irmão, algo lhe disse que nem era uma possessão, nem era uma doença. Havia algo de sobrenatural. Ele disse que estava olhando assim para aquele irmão, daqui a pouco aquele irmão começou a falar em línguas e começou a profetizar em sueco sem sotaque. Eu ouvi quando disseste na tua casa a tua esposa que eu não te chamei para aqui. As dificuldades têm sido muitas, as perseguições têm sido muitas, mas eu te digo, eu te chamei, eu estou cuidando da obra de ti, e não te tomarei para mim até que tu vejas a grande multidão de salvos neste lugar. Nesta manhã o Espírito pela palavra te convida a espancar dúvida.
Aleluia. 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 Aleluia! Nesta manhã Deus te trouxe aqui. Eu te falei, eu te prometi e eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Aleluia! 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 Se tu és filho de Deus, ele tinha ouvido o pai dizer, ele é. Tentação, a dúvida. Se tu és. Quando você estiver sendo tentado pela dúvida, com que o Espírito está ministrando ao seu coração, você perturbado, será que foi, você, a partir de agora, quando a dúvida lhe assaltar, você canta. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, cantarei louvores ao meu Salvador. Sensação do seu amor, firme nas promessas de... Aí cante com vigor, cante com vigor. Firme, firme, firme. Fiel é aquele que te prometeu e ele fará. Aleluia. Deus está falando nesta manhã aqui, irmão. Deus está falando nesta manhã aqui, amado. Como tem horário a cumprir, eu tenho que atropelar e passar para o ponto seguinte. Bem, irmãos, vejam então que Satanás, astuto como ele é, na tentação, ele procura descobrir a sua carência. Onde está a carência a ser satisfeita, ali ele chega. Ora, é tão forte isto, que Paulo, falando na segunda carta dele aos Coríntios, abra a Bíblia, por favor. Segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, se colocar na tela eu vou ficar grato. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 11. Se você quiser anotar, anote, que depois você aprofunda, né, amados? A palavra de Deus é um poço fundo. E eu, pelo menos a parte que me toca, eu digo que minha corda é muito curta. Ela não minha corda não leva a caneca no fundo de jeito nenhum. Quanto mais a caneca desce, mais o fundo, a palavra se aprofunda. Então, você chega em casa, vá meditar nisso aí, peça ao Espírito Santo para aumentar a sua corda. Diga, a corda do pastor Léo era tão curtinha, a minha é mais comprida. Ah, bem, vá a fundo. Capítulo 3, da segunda aos Coríntios. Versículos 5 ao versículo 11. Segundo aos Coríntios 3, versículo 5. Não é, vamos ver aqui. A necessidade, é capítulo 2, desculpe, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Por favor, amado, coloca aí na tela. Versículo 5, leiam todos.
Versículo 6, mais forte, mais forte. Ah, desculpe. No telão está o 3, é o capítulo 2, amado. Socorro. Capítulo 2, versículo 6. Leiam aí. Versículo 7. Versículo de número 8. Versículo 9. Versículo 10. Versículo 11. Você pode ler esse 11 mais forte? O apóstolo São Paulo tinha mandado a igreja excluir da membresia aquele irmão que, segundo ele, tinha praticado uma coisa nefanda, mantido relação com a mulher do seu pai. Ele disse: lancem fora esse iníquo, isso é um absurdo. A igreja levou isso tão a sério que agora excluíram não só o ato espiritual de disciplinar e tirar da membresia, agora tinham ele como pessoa detestável, sem qualquer possibilidade de reconciliação. Paulo disse: irmãos, calma. A disciplina tem que ser espiritual. O que ele fez foi muito grave, mas não levemos para o campo pessoal, que é uma coisa que nós, como obreiros, precisamos distinguir. Aplicar a disciplina bíblica para o pecador, mas não levarmos para o campo pessoal. Eu aprendi desde criança na igreja que a igreja submete o pecador à disciplina visando a sua restauração. Tira-o da comunhão da igreja para que ele sinta o peso do seu erro, se arrependa e volte pedindo perdão. A visão tem que ser esta. Há obreiros que, infelizmente, levam certas situações para o campo pessoal. Aquele que foi excluído se torna inimigo, sem perdão. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. E eu vou terminar. Se tivesse outra aula, eu teria mais material para passar para vocês. Mas uma coisa é certa. Satanás sabe que quando você não perdoa, você é vítima da falta de perdão. Cuidado com isto. Cuidado com isto. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele, quando ensinou os seus discípulos e a nós orarmos, ele disse assim: olha, é o seguinte, querem fazer uma oração que agrade a meu Pai? Queremos, Senhor. Então vocês orem assim, vamos lá, todos juntos. Pai nosso,
Pare aí. Repita esse último versículo, por favor. Perdoai-nos ofensas, assim como, amado, Jesus revela que para Deus existe uma lei proporcional do perdão. Orem assim ao vosso Pai. Vamos imaginar nós todos de joelho, fazendo essa oração, quarto trancado, eu, você e Deus, nosso Pai. Aí você diz assim, meu Pai, olhe, só me perdoe se eu perdoar. É você falando com seu, eu te autorizo, Deus, só me perdoar, na mesma proporção que eu perdoar quem me ofendeu. Então, com essa palavra, nós descobrimos uma lei que governa o perdão. Paulo disse, irmãos, Satanás tem seus ardis. E um deles é a falta de perdão. Ora, qual é a lei que governa o perdão? Simples. Diga comigo, se eu muito perdoar, muito serei perdoado. Se eu pouco perdoar, pouco serei perdoado. E se eu não perdoar, pontinhos. Satanás sabe dessa lei. Então qual é a tentação que ele vai querer implantar na vida do crente? Não perdoar. E começa a trabalhar na alma do crente, colocando como um pobrezinho, um coitadinho, uma vítima. Que ele disse de mim, o que ele falou contra mim, o que ele fez comigo. Eu não perdoo. Nunca da sua boca em nome. Olha, irmãos, em nome da palavra de Deus, do Santo Espírito que está aqui, nunca deixe sair da sua boca a frase, eu não perdoo. O obreiro sentindo-se vítima, fala para um, fala para outro, e sabe que tem uma coisa que eu e você nunca podemos fazer? É um dia irresponsavelmente dizer, se fizerem isso e isso comigo, eu não perdoo. Ih, Satanás, opa! É comigo mesmo. É por aqui. Você se privou do sexo, você é um homem sério, honesto, correto, vive para sua esposa, honra a sua esposa, vive bem com ela. Mas se você disser, eu não perdoo, deixa eu perguntar a você, obreiro que está me ouvindo. No ministério não surge oportunidade para você dizer eu não perdoo? Surge ou não surge? Quando você é vítima de uma perseguição, de uma acusação, que você tem consciência que você não praticou, mas alguém te acusa. E aí? E aí? Paulo disse, olha, a falta de perdão é um ardil de quem? Satanás. A tentação de não perdoar. E vou mais além, caminhando para terminar, pastor Gerson. Já falei demais.
Jesus revelou uma coisa que às vezes a gente não leva a sério. É que a falta de perdão implica muitas vezes num cancelamento do perdão que Deus nos concedeu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. A tentação de não perdoar. Mateus capítulo 18. Pergunto a vocês, o Espírito está ministrando a nós a sua palavra ou não? Mateus capítulo 18. No versículo de número 21, 18 de Mateus, versículo 21. Vamos começar por ele. 18, 21. Por favor, todos leiam aí. Era o judeu Pedro. É o judeu Pedro. Senhor, 7 tá bom, né? Espera aí, chega, né? Jesus disse, Pedro, é o seguinte, na lei de Moisés é dente por dente, olho por olho, mas na minha lei, não. Mas 7 tá bom? Jesus disse 7 não, mas 70 vezes 7, você chega perto. Senhor, 490 vezes? Sim. Ou seja, infinitamente, você deve perdoar infinitamente. Até porque você já disse ao seu pai orando, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Quem precisa do perdão de Deus aqui? Quem precisa? Eu preciso. Eu preciso do perdão de Deus uma vez no mês, uma vez no ano, uma vez a cada 10 anos, ou sempre, diariamente. Se eu preciso do perdão dele, o que é que eu devo fazer? Ora, Pedro perguntou isso a Jesus. Aí vejam como Jesus continuou contando uma história tão bonita. Versículo 23, 18 e 23 de Mateus, o que é que diz aí? Você não pode ler mais forte não, com mais vigor? 23, 24. 18 e 24, por favor. Versículo 25. Vinte e seis. 26. Versículo 27. Versículo 28. Vinte e nove, 18, 29. Trinta, o 30. Trinta e um.
Versículo 32. Versículo 34. Versículo seguinte. Eu quero ler o 35, mas eu estou com medo. O devedor já tinha sido perdoado, sim ou não? O Senhor disse, tu não tens com quem me pagar, estás de joelho aqui perante mim, está quitada a tua dívida, tu não me deves nada. Quando ele saiu, encontrou um conservo que lhe devia bem menos. Paga, paga, o que me deves, mas meu senhor, eu vou te pagar, eu não tenho com que pagar, não quero saber, eu quero meu dinheiro. Ele tinha sido perdoado. Quem viu a cena, diz a Bíblia, foi ao Senhor, ao credor, disse, aquele servo que tu perdoaste aquela dívida tão grande, está sufocando um outro lá, porque deve só 100 diárias, 100 denário. Como é? Aquele que tu perdoaste, quitaste a dívida dele, está sufocando um lá e quer receber a todo custo o valor que ele deve. Chama ele aqui. Diga comigo, ele já estava perdoado. Eu não te perdoei? Eu não te perdoei? Tu não me pediste perdão, chorando, implorando, e eu compadeci de ti, eu não te perdoei? Foi. E por que tu não perdoaste aquele que te deve? Quem aqui já foi perdoado por Deus? Quem aqui já foi? E por que tu não perdoas a quem te deve? Pois o perdão que eu te concedi está cancelado. Chama os oficiais, entrega ele para a prisão e só sairá quando me pagar o último centavo. O que assusta, me arrepia, me mete medo, é Jesus dizer, diga comigo, assim fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a dívida de quem te deve. Fique em pé, por favor. Eu garanto que é difícil sair um glória a Jesus numa hora dessa. É complicado. Que eu sei que quando o Espírito ministra nessas coisas, ele está descendo lá no fundo das almas, dizendo, olha esse lixo aqui nessa alma, essa mágoa que você está armazenando aqui. Essa tristeza que você está, que está impedindo a sua comunhão com seu irmão. Você já está de pé, eu vou encerrar. O nosso chefe chegou.
para dar continuidade. Mas eu não posso, pastores, só lembrar vocês uma cena maravilhosa de um personagem bíblico lindo chamado, diga comigo, José. José tinha quantos irmãos? José e mais quanto? 11. Sinceramente, vamos ser sinceros. 11 irmãos não, 11 agressores. Sim ou não? Quem foi que vendeu José para o Egito como escravo? Quem foi? Foi o estranho ou foi o irmão? Quem foi que quis matar José? Quem foi? O estranho ou o irmão? Irmão. E o Espírito me diz que nós estamos aqui entre irmãos. Quem é filho do mesmo pai aqui? Irmão. E não raro entre irmãos aparece aquele irmão que, como Caim, quer matar porque a oferta dele não foi aceita. Não raro, na mesma família aparece aquele irmão que quer vender como escravo. Aquele irmão que não aceita as revelações de Deus para a vida do seu irmão, como José. Mata! Vocês conhecem o que é que José passou. Nenhum estranho. Todos o quê? Todos o quê? Passou por aquilo tudo, foi parar no cárcere e tal, aquele sofrimento terrível. José já no governo, vê abrir a porta do palácio e entram 10 homens. O que é que vocês acham? Meus 10 agressores quiseram me destruir, me matar, mas Deus me guardou, hoje eu estou no governo. Mas eu não posso esquecer o que eles fizeram comigo. Eu não posso esquecer o momento que eu, vendido como escravo e gritando para eles, eu sou irmão de vocês, eu sou irmão, não façam isso comigo, eu sou irmão de vocês. Quero saber, está vendido, vamos nos livrar dele. José olha, meus 10 agressores. Como um filme, certamente na cabeça de José passou toda aquelas cenas de maldade, de perseguição, tudo que ele passou. Aí o lado humano de José começou não é? Aquela guerra. Faz isso, faz aquilo. Montou umas estratégias loucas. Mas no segundo encontro, agora não eram 10. Quem veio mais um? Benjamim. 11. José olhou. Eu posso pegar esses 11 homens, botar na cadeia, mandar fazer. Eu sou o governador, eu tenho o poder na minha mão, posso fazer o que eu quiser com eles. Vejam, irmãos, desabou no choro. Desabou no choro. Olhou para os 11 e disse, eu sou José, vosso irmão. Eu sou José, vosso irmão, o nosso pai ainda está vivo. Travaram. Venham cá. Venha cá, meu amado, venha cá. Você é meu irmão, não é? Venha cá. Ele chamou os 11. Me abracem. Obrigado. Vocês me venderam como escravo para o Egito.
Vocês cometeram tudo aquilo contra mim, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: não se aflijam, porque vocês não fizeram mal nenhum a mim. O que é isso, amado? Deus me enviou na frente de vocês para eu ser um instrumento de bênçãos para vocês. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eles estavam pasmos, parados assim, travados. Venham cá, eu sou o mesmo José, eu não perdi a memória não, mas no meu coração não tem mágoa nenhuma de vocês, vocês não me devem nada, vocês não me fizeram mal nenhum. Deus, aquilo que o pastor Álvaro falou ainda agora aqui, Deus se utilizou da maldade de vocês, me mandou na frente. O instrumento que Deus utilizou não importa, importa que eu estou aqui, o mesmo José, mas de coração limpo. Vamos vencer Satanás perdoando, amado. Ou você sabe o que aconteceu com você e você estava retendo perdão até agora. Mas você quer a bênção de Deus na sua vida, no seu ministério, perdoe. Perdoe. Se disponibilize ao Espírito Santo. Não dê lugar a Satanás posando de vítima, não, amado. Oh, maior é Deus que te chamou e tem te guardado até aqui, amado. Oh, aleluia. Pai de amor, Pai celestial, louvado e adorado seja o teu nome para sempre. Te louvamos, ó Pai, pela tua bênção, pelo que tu enviaste, pelo teu Santo Espírito, por tua palavra aos nossos corações. Dá força a esse teu filho, meu irmão. Teu filho é meu irmão. Ele até aqui agora estava com dificuldade de perdoar, mas ele recebeu o bálsamo do Espírito. Ele recebeu a tua palavra. Dá força para ele, lembrando-se do que lhe fizeram, ele possa agora dizer: eu já perdoei em nome de Jesus. Ajuda-nos a todos nós, te pedimos, para a glória, honra e louvor de Jesus. Amém. Podem sentar.